Estamos de volta com o Agronotícias, segunda edição muito especial em comemoração ao Dia do Agricultor. E a gente segue com as nossas entrevistas, desta vez com o Leonardo Cailotto, analista de grãos do Sistema FamaSul. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, falando com vocês, tanto da comunicação quanto os produtores. Maravilha. Eu quero saber como é que anda a produção atualmente de milho e soja aqui no nosso estado. Nós tivemos um encerramento de safra de soja, safra 16-17, com bons números. Chegamos próximos dos 8,5 milhões de toneladas, uma safra recorde nunca vista antes, pensando no número de produtividade. Nós tínhamos produtividades por volta de 50, 51, 49 sacas por hectare em safras passadas. E nessa última safra nós tivemos uma média de 56 sacas por hectare. É um número recorde e um número que tende somente a aumentar para os próximos anos. E lógico, isso tem uma variação dependendo da condição climática. Mas as nossas médias tendem a aumentar e temos aí uma tendência de boas produtividades de soja para os próximos anos. E falando de milho, né, nós estamos no decorrer de uma safra, e essa safra nós estamos com um percentual muito tímido ainda em relação à colheita. Estamos com aproximadamente 25%, 23% de safra já colhida. Se eu for olhar no histórico, nós temos um pequeno atraso aí de 5%, 10% em relação às outras safras, mas temos colhido boas produtividades também, boas áreas, e devemos aí bater uma produção de 9,2 milhões de toneladas, que é a nossa estimativa de acordo com o projeto que nós temos, onde fazemos um acompanhamento semanal no MS. Em relação aos grãos, parece que está tendo uma crise de armazenamento. A gente recebeu a informação que a Conab vai ceder o armazém para poder estocar esses grãos. Você poderia falar para a gente sobre essa crise? Sim, em relação à armazenagem, nós sempre tivemos uma deficiência. O que ajudava nas safras passadas é que o produtor conseguia fazer uma boa comercialização antecipada ou uma destinação do seu produto de forma interna para que ele seja comercializado internamente e consumido pelos setores, tanto confinamentos, aviários, granjas de suínos. Então isso dava uma aliviada na questão de armazenagem. Essa safra nós temos os dois cenários, um baixo consumo interno, uma alta produção, uma baixa comercialização. Então tudo isso leva a uma falta de espaço para armazenagem. Nós temos uma grande quantidade de soja estocado, por volta de 3 milhões, devemos chegar ao final do ano com 2 milhões de toneladas ainda nos armazéns. E entrando o milho, temos um volume muito baixo de comercialização, devido aos preços, né, que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, nós teremos aí, pelas nossas estimativas, uma deficiência de 3 milhões de toneladas de espaço de armazenagem. Por mais que nós utilizemos os espaços da Conab, nós ainda teremos essa deficiência, porque falta estrutura física. Eu posso utilizar todos os armazéns do estado, mesmo assim eu ainda tenho uma falta dessa estrutura. Então eu tenho que recorrer a algumas outras alternativas que acabam sendo viáveis e são utilizadas, que é no caso o uso de silo-bolsa, ou até mesmo o produtor tentar fazer um comércio interno aqui para ele dar um destino no seu produto. Entendi, Leonardo. Agora falando sobre a questão do aumento dos impostos dos fertilizantes, você poderia falar qual que é a dificuldade que os produtores vão enfrentar em relação a isso? Sim, nós temos um aumento em alguns insumos, em alguns defensivos, em alguns fertilizantes, e também temos um impacto maior, além do custo do defensivo em si, de fato, que é o custo do transporte. Com o aumento dos combustíveis agora, isso deve impactar mais do que o próprio custo do fertilizante, do insumo. Então, é uma dificuldade que o produtor tem, até porque temos uma condição de mercado um pouco desfavorável. Então ele vai vender sua soja um pouco mais barata, vender o seu milho um pouco mais barato e vai acabar gastando um pouco mais para que ele possa produzir novamente na próxima safra. Então isso realmente é um problema, é uma dificuldade que os produtores vão enfrentar nessa safra. Então, como o nosso amigo do Roberto Giolo comentou, a gestão dentro da propriedade é um ponto muito importante, onde ele deve trabalhar
muito bem a questão da utilização consciente, a utilização correta e até mesmo com melhor dimensionamento para uso do fertilizante, para uso da semente, para uso do defensivo, buscar tecnologias, buscar uma agricultura mais precisa. Em relação à logística hoje, como é que ela anda? Nós temos um grande gargalo logístico. O Estado, o Brasil como um todo, a maior parte do escoamento é via rodovias. E nós não vemos uma saída a curto, médio prazo para que isso se melhore. Por mais que tenhamos aí investimentos em ferrovias, que é um investimento muito aquém do esperado, ou busquemos outras alternativas, como o escoamento via Paraguai, Rio Paraguai. Então, nós ainda teremos essa dificuldade, que encarece também o custo. O produtor joga o seu produto dentro de um caminhão, muitas vezes ele acaba ficando 2, 3, 4 dias esperando num porto para que ele possa ser descarregado ou para que seja transbordado para uma unidade armazenadora. Então isso só vai encarecendo cada vez mais e é um problema que nós temos, não é de hoje, já há 15, 20 anos ouve-se falar em deficiência logística. E com o aumento da produção, a cada ano, 5%, 3%, 10% a mais de produção, tanto soja quanto milho, esse problema só vai se agravando cada vez mais. Bom, no começo da entrevista você falou sobre a questão do clima, né? O clima de agora teve muito... Desculpa, posso fazer de novo? Pode voltar como se ele tivesse acabado de responder. Tá. Vai interromper, como tu falou do clima agora, vai. 3, 2, 1... Bom, Leonardo, como você falou do clima no começo da nossa entrevista, como é que as perdas foram muito significativas na safra de milho e soja? Nós tivemos uma boa condição para a soja, tanto é que tivemos uma boa produtividade, né, de fato. O grande problema com o milho nós tivemos na safra passada, que tivemos uma falta de chuva. E isso reduziu em 30% a nossa estimativa e a nossa produção de fato. Nós esperávamos colher 9.200, colhemos 6. Para a safra atual de milho, né, que é o nosso milho safrinha, que a gente costuma falar safrinha, que é uma segunda safra, nós tivemos aí alguns problemas com falta de luminosidade, com o quê? Principalmente na região sul do estado, que é onde concentra a maior parte do grão, do grão plantado. Essa falta de luminosidade, ela limita, de certa forma, o desenvolvimento da espiga, onde ela não consegue formar na sua plenitude. Então, a ponta da espiga, ela falta o enchimento do grão. Isso é um fator predominante para que nós não tivéssemos, ou nós não tenhamos nessa safra, uma produção acima dos 9,5, 9,8 milhões de toneladas. Tá? Se nós tivéssemos tido boas condições climáticas, quando eu digo boas luminosidades, além das chuvas que foram favoráveis e essa variação de temperatura que é uma peculiaridade do milho, ela precisa de um frio mais à noite, um pouco mais de calor durante o dia. Se não fosse a falta de luminosidade junto com esses bons fatores, nós teríamos uma boa produção. E não que nós não tenhamos nessa safra, nós vamos ter, mas poderíamos ser melhor. E um problema que tivemos recentemente, que foi a questão da baixa temperatura, da geada, que afetou principalmente os municípios que plantam um pouco mais tarde, como Bonito, Jardim, Bela Vista, onde eles têm o seu plantio um pouco mais tardio, que acabou afetando em torno de 5% a 8% da produção nesses municípios, que não será um impacto tão volumoso se considerado a produção do estado. Nós iremos perder aí por volta de 30 a 40 mil toneladas de milho. Né? Para um produtor da região, ele perde 10, 15%, é um impacto significativo. Agora, no estado como um todo, nós teremos aí essa compensação, né? Boa produção em uma região e um pouco de perda em outra, que é o costume da agricultura. Nós estamos expostos a tudo, principalmente a condição climática, que é o principal fator no momento de produzir e no momento de se planejar. Leonardo, como hoje é dia do agricultor, eu peço que você deixe uma mensagem aos nossos telespectadores nesse dia. Bom, nós sabemos que o agricultor, não só o agricultor, a agricultura como um todo é muito importante hoje no Brasil. Por quê? É um dos pilares onde está sustentada a nossa economia, o nosso desenvolvimento.
E a agricultura depende do agricultor, porque se não for o papel do agricultor para que ele possa fazer a sua tarefa, a atividade do dia a dia, o seu planejamento, não adianta ter a agricultura. Então, nós necessitamos dessa iniciativa, dessa vontade que o produtor tem de continuar produzindo, mesmo em cenários positivos quanto cenários negativos. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que agradecemos ao produtor, obrigado por sua força de vontade, pelo seu trabalho, e contamos sempre com vocês para que nós possamos desenvolver cada vez mais tanto a produção, tanto o seu negócio, quanto a economia do Brasil.